Ouvindo o canto do vento, o papo das árvores no ar, cachorrinhos e gatos correndo sob o sol a brilhar. Falo com amor no coração, sem ferir nem magoar. No campo uma bela canção, a natureza a celebrar. Plantas crescem em cada esquina, verde no céu azul. Alimentação consciente é sina, proteção é nosso sul. Espíritos em paz, serenos, guiam-nos na direção. Jovens com sonhos plenos, trazendo a transformação. Meu pet na grama a brincar, flores ao redor a dançar, comida saudável a provar, em um mundo a preservar. Plantas crescem em cada esquina, verde no céu azul. Alimentação consciente é sina, proteção é nosso sul. Meu pet na grama a brincar, flores ao redor a dançar, comida saudável a provar, em um mundo a preservar. Ouvindo o canto do vento, o papo das árvores no ar, cachorrinhos e gatos correndo sob o sol a brilhar. Falo com amor no coração, sem ferir nem magoar. No campo uma bela canção, a natureza a celebrar. Plantas crescem em cada esquina, verde no céu azul. Alimentação consciente é sina, proteção é nosso sul.
irmãos e queridas irmãs que acompanham conosco os estudos sobre a natureza e os animais por meio do programa Ouvindo a Natureza, transmitido pelas web rádios Sintonia no Bem, Fraternidade, Rai TV e TV Nave. Boa noite, Bandeira, boa noite, Claudinho, boa noite a todos que estão aqui na Casa do Caminho, em Jataí, Goiás, e também para quem nos acompanha pelas redes sociais. Boa noite a todas as pessoas. Boa noite, Sirene Fidelis. Boa noite, meu amigo Cláudio. E boa noite a todos vocês que sempre E também os animais, né, Bandeira? Porque aqui tem animais também acompanhando, né? Boa noite também, né? Boa noite a todos que fazem a nossa melhor companhia, né? Inclusive os encarnados. Muito bem-vindos. Isso mesmo. Mais um episódio do nosso podcast Ouvindo a Natureza. Hoje com 140 programas, Sirene. Parabéns, hein? Você e o Cláudio queriam fazer só um. Não, eu queria fazer um, o Cláudio não. E hoje a gente vai continuar a estudar o livro Qual a Sua Dúvida para o tema A Espiritualidade dos Animais, de Marcel Benedetti. Não sem antes a Sirene fazer a nossa prece inicial, por favor, Sirene. Então, nesse momento, vamos acerenar os nossos corações, as nossas mentes, rogando a espiritualidade que derrame bênçãos sobre todos que estão acompanhando o programa, seja agora os que acompanharão em outras oportunidades, que seus lares sejam abençoados e todos que ali convivem, humanos, não humanos, que todos recebam as bênçãos da espiritualidade, que Deus possa derramar também essas bênçãos sobre o planeta, sobre toda forma de sofrimento que temos aqui. Que todos que se encontram em sofrimento sejam fortalecidos e amparados para enfrentar esses desafios. Abençoa, Senhor, todos humanos e não humanos, derramando saúde, paz, alegrias, força, e que todas essas benesses possam ser transmitidas, seja pelo ar que respiramos, pela água fluidificada que todos nós tomaremos em nossos lares, que essas águas sejam fluidificadas para nos fortalecer. Abençoa a todos que enfrentam qualquer tipo de dificuldade. Agradecemos os mentores que nos orientam, que nos instruem, que acompanham o programa, e também os irmãos desencarnados que vêm aqui estudar conosco todas as sextas-feiras. Nós agradecemos a presença de todos e damos por aberto mais um estudo nesta noite de sexta-feira. Muito obrigada e que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Sirene, quais são as obras que a gente vai utilizar para o programa de hoje? A gente está seguindo, né, o livro Qual é a Sua Dúvida para o tema Espiritualidade dos Animais. Então é a obra de referência, que é do Marcel Benedetti. Temos também as obras básicas de Kardec, né, o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente sempre recomenda, mesmo quando não estamos utilizando, a gente recomenda o Evangelho dos Animais, né, de Sandra Denise Calado. Lembrando a todos vocês, irmãos e irmãs, que esses livros podem ser adquiridos na livraria localizada no Centro Espírita Allan Kardec, aqui em Jataí, Goiás, na rua José Manuel Vilela, número 312, no centro. Também pelos telefones 64-3636-6676 e pelo celular WhatsApp 649-9965-3917, falando com a Ludair. Para quem não é de Jataí, Goiás, nem da nossa região, também poderá encontrar todos os livros mencionados, além de outros, através do site da Loja Rádio Fraternidade, acessando o endereço lojaradiofraternidade.com.br. Bom estudo. Vamos lá? Por favor. Então a gente está no capítulo Animais e Energias. E a gente está na pergunta número 114. Essa pergunta é a seguinte. Lembrando que essa pergunta é do livro Qual é a Sua Dúvida para o tema Espiritualidade dos Animais, do Marcel Benedetti. Meu cachorrinho morreu. Sei que o Espiritismo é uma doutrina de consolação,
Mas até mesmo em relação aos animais, há como se consolar? Uma pessoa nos contou sobre um caso envolvendo Chico Xavier e um de seus cães. Ele tinha em sua casa cerca de 100 animais, entre cães e gatos. Nesta grande família que vivia sob seus cuidados, havia um preferido. Seu nome era Dom Pedrito. Era um cão sem raça definida, muito brincalhão e simpático, que o distraía com suas peripécias. Certo dia, Dom Pedrito distraiu-se e saiu para o meio da rua sem perceber que um automóvel vinha em sua direção. Não tendo tempo de desviar do veículo, chocou-se com ele e desencarnou rapidamente. O médium, ao receber a má notícia, entrou em depressão e adoeceu. Seu abatimento foi tal que acamou-se por várias semanas. Os amigos vinham visitá-lo, tentando animá-lo. Foi necessário que o tempo passasse para sair desta fase, mas o médium não esqueceu o amigo desencarnado. Depois de algum tempo, o amigo espiritual Emmanuel manifestou-se para ele e avisou que um cão o seguia quando ele andava por uma via pública e explicou que era o Dom Pedrito que retornara ao lar. Chico, muito feliz, recolheu o cão e voltou para casa, onde encontrou um amigo a quem relatou o ocorrido. Segundo este amigo, Chico explicou que era a 5ª vez que o Dom Pedrito voltava para ele. Veja bem, se Chico Xavier, com toda a sua compreensão da espiritualidade, sofreu com a perda de um amigo animal, que já tinha retornado antes para ele 4 vezes, não se sinta diferente por sofrer com uma separação traumática, como é a desencarnação. Mas tenha em mente que eles voltam para nós quando tiverem que voltar. E é interessante, estava tentando achar uma história aqui, mas eu esqueci o nome da mulher, mas o Chico fala que já tinha, na história, 500 anos que esse cão reencarnava junto com a família, né? Então, vinha acompanhando a família há muitos anos. Eu queria achar aqui a história, mas não estou encontrando aqui na internet. Então, assim, a gente vê que há essa, né? Às vezes o animal fica muito tempo com a família. Isso vai depender da necessidade dele, de aprendizado e da própria família, né? Do convívio ali deles. O Chico, você vê, com o Dom Pedrito, tem a boneca, né? Que a gente já contou, que acho que foi semana passada, né? Isso. Então, a gente pode perceber que é possível, né, que os animais voltem para a mesma família, mesmo tendo desencarnado. Basta a gente observar, né, nos outros animais, né, não desistir, porque às vezes a gente vê as pessoas falarem assim, eu fiquei muito sofrida, eu não quero mais animal, né? Então, aí, se não quer mais, aí não vai ter essa possibilidade, né, desse reencontro. Então a gente não pode se fechar porque a gente teve o sofrimento, né? O sofrimento também faz parte da nossa evolução, né? E também para os animais. Quer fazer algum outro comentário, Bandeira? Não, obrigado. Em relação a esse item, não? A 115 é muito boa também. Então vamos para 115. O meu cachorro morreu depois que passei por uma fase difícil. Perdi o emprego, meu noivo me deixou. Sei que não estava bem e minha energia estava ruim. Será que matei o meu cachorro? Algumas vezes passamos por situações que nos alteram as energias e acabamos criando um ambiente impróprio para os animais que estão à nossa volta. Eles podem ser muito sensíveis a essas energias e, dependendo desta sensibilidade, podem absorvê-las e desenvolver desequilíbrios orgânicos que são rapidamente corrigidos pelos amigos espirituais que cuidam de sua segurança. No entanto, algumas vezes o ambiente fica saturado dessas energias e dificulta a intervenção dos amigos espirituais. Mas não podemos dizer que, neste caso, a energia dessa pessoa
tenha sido a causa da morte do seu amigo animal. Também não podemos esquecer que cada animal é também um indivíduo próprio e, portanto, sujeito a outras interferências do ambiente, inclusive ficar sob efeito de seus próprios desequilíbrios orgânicos intrínsecos. Mesmo assim, se a pessoa tem consciência de que suas energias podem representar uma ameaça aos animais e pessoas sensíveis ao redor, isto representa um ponto positivo, pois terá condições de tentar modificá-las e melhorá-las. A prática do Evangelho no lar é uma excelente opção que ajuda a modificar as energias no ambiente. Então, a gente tem que ver, né, que essas energias, elas podem prejudicar não só os animais, todas as pessoas que estão ali naquele ambiente, né? Porque se a gente está com a vibração baixa, com energias não tão boas, essas energias podem influenciar, inclusive atraindo espíritos que estão naquela mesma sintonia para aquele local, né? Então é importante que a gente tente mudar a vibração, seja procurando leituras edificantes, igual você acabou de falar, né, Bandeira? O Evangelho no lar, procurar uma casa de oração espírita, ou se a pessoa não for espírita, procurar uma casa de oração que ela tenha simpatia, né? Então, o importante é que a pessoa procure mudar essa frequência, né? Porque a nossa sintonia é como se fosse uma rádio, né? Então, você vai botar a frequência. Então, em onde que eu quero sintonizar? Eu vou sintonizar em tal frequência, né? Em tal rádio. E é a gente que vai definir essa frequência, essa sintonia. Desse jeito. Seja por orações, estudos, evangelho, né? Muito bom. Tá muito caladinho, Bandeira. Não, estou admirando, estou ouvindo. Não, senhor. Absorvendo. E tem uma frase aí, né, do Livro dos Espíritos. A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações de desígnios determinados e por isso mesmo revela um poder muito inteligente. Livro dos Espíritos. A harmonia existente, né? Olha só, né? Ô, Bandeira, vamos só parar um minuto para cumprimentar a nossa irmã Alzira Maria de Assis Silva, né? Que está dando boa noite a todos os irmãos. Boa noite, Alzira, um abraço, obrigada, né, Alzira, por estar aqui conosco. Obrigado pela sua presença, obrigado por acompanhar o podcast, né? Fala de onde você está nos acompanhando, né? E por favor, faça mais assim, venha mais vezes. Isso. Estava querendo ver aqui os comentários para olhar. Você olhou, Bandeira? Você tem? Não, eu estou com não, pouco tem, hoje o pessoal está de férias. O pessoal está de feriado. Aqui já tá hoje. O natalino também, olha que legal, né? Esgarzela, Esganzela, né? Todos os irmãos já estão aí. Boa noite. Frequente, né? Muito bom você estar aqui conosco. Muito obrigada também pela presença. Muito obrigada a todos que acompanham, né, o programa. E se puderem se manifestarem no chat para interagir, seja com perguntas, comentários, né, a gente vai falando aqui também, né, Bandeira? Manda um salve para todo mundo, diz de onde você está falando, e se puder vir comparecer presencialmente, melhor ainda. Falando em presencial, Bandeira, vamos fazer propaganda de amanhã? Amanhã, aqui na Casa do Caminho, Centro Espírita Casa do Caminho, em Jataí, Goiás, às 16 horas, teremos o reiki para a natureza, os animais e as pessoas. Esse reiki acontece semanalmente, é livre, você é nosso convidado, nossa convidada, a vir participar, né, receber e também doar suas energias, né, nesse trabalho tão bacana em prol dos animais. Viu, Magali? Você tem um animalzinho? Tem o reiki. Você querer trazer um animal? Não, e a reiki, Magali, né? Sabe também, não sabe? Vem colaborar com a gente, Magali. É muito interessante.
Um abraço aqui à dona Coleta, né, pessoa que nos ajuda muito, Isso. né, nos intuir, Ela que está à frente, né? nos orienta, né, e acompanha de perto esse trabalho. Ela e o Getúlio. Ela e o esposo dela, o senhor Getúlio. Um abraço a vocês dois e obrigado, né, por esse empenho. Vocês são nossos convidados e convidadas. Isso. Bandeira, e os nossos irmãos, né, que mandaram mensagem, eles estão acompanhando pelo Facebook. Então, por isso que a gente não viu, porque a gente está no YouTube, eles estão no Facebook. Você que é a inteligente da parada aqui, é você. Eu não. Eu só acompanho pelo YouTube. Então, vou abrir aqui meu Facebook. Meu Facebook. Vamos seguir, então? Por favor. Deixa eu só achar o sintonia aqui para me acompanhar. Ó nós aí. Isso é nós no Facebook? Mas está internacional assim? Vixe. Claudinho toma conta de tudo. Obrigado, aqui. viu, Cláudio? Vamos seguir, então? Por favor. Vamos para a próxima pergunta, que é a 116. Minha gatinha morreu e, para surpresa nossa, apareceu em casa ontem um filhote idêntico. Como explicar essa coincidência? Será que existe coincidência? Começar com essa questão, né, Bandeira? O homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E é demais, o que é o acaso? Nada. Assim responde o Livro dos Espíritos, a pergunta 8. Coincidências não existem, porque o acaso não existe. Sendo assim, quando alguma coisa nos acontece, por mais estranho que possa parecer, foi determinado por algo. Se o fato ocorreu, algo o impulsionou. Então há uma causa. Se um animal idêntico ao seu surgiu ao seu lado, talvez não seja o seu antigo gatinho que tenha retornado. Mas, de qualquer modo, pode ser um outro que você tenha que aprender a amar, tanto quanto aquele que você perdeu. Se for muito rápido, daí possivelmente não é, porque tem o período que pode ter, vamos supor que seja uma reencarnação imediata. Mas ainda assim, tem a gestação, né? Teria aquele período. Então, se for uma coisa muito imediata, não tem como. Mas, se não for, pode até ser que seja o mesmo animal, retornando para a família, como também pode não ser. Não dá para a gente saber. Sendo a resposta. Isso. Muito, cuide, tenha muito carinho. É isso aí. O importante é o amor, né? Então, isso aí que é o importante. Não interessa se é, se não é. É óbvio que a gente também fica tentando achar essas coincidências, né? Às vezes a gente fica tentando pensar, não, parece, faz tal coisa, mas é a nossa vontade, né, de que aquele animal esteja conosco novamente. Mas lembrando, coincidências não existem, né? Então, dependendo da situação, pode ser que seja realmente o mesmo irmão retornando para aquela família, porque o que vai determinar é a necessidade do aprendizado. Se há necessidade de aprendizagem daquele animalzinho ali, daquele nosso irmão, naquele grupo familiar e vice-versa, e vice-versa, né? Vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, vai acontecer. A gente tem aquele caso que eu já contei aqui do boxer, né? Que reencarnou num outro lugar, mas foi movimentando até que ele chegou na família onde ele precisava chegar. Né? Então, assim, a espiritualidade vai organizando de maneira que ele chegou para a senhora que precisava dele para se restabelecer. Né? Então, a espiritualidade sempre cuidando da gente, né? Sempre tentando fazer o que é melhor para a gente. Às vezes a gente é que não escuta, a gente que não dá a devida atenção. Desse jeito. Né? E às vezes quando a gente a gente fala, nossa, mas eu tive uma boa ideia. Mas que ideia fantástica que eu tive, né? Quando na verdade, às vezes nem a ideia nem é nossa,
Simplesmente a gente prestou atenção na intuição que a espiritualidade está dando para a gente, né? Mas Desse jeito. o Aderoso está, coitado, calado. Cigano. Você fala aí, que senão... Hoje eu estou gripada, nem posso falar tanto. 117, vamos lá. Minha cachorrinha tinha 8 anos e nunca ficou doente. De repente, teve um ataque cardíaco e morreu. Apesar de sermos espíritas, sofremos muito. Como deve estar do outro lado a possibilidade de nos vermos de novo? Olha, isso aqui está parecendo a história da Fifi, né? Do livro do Evangelho dos Animais. Podemos dizer que ela recebeu um presente por ter a oportunidade de desencarnar rápido e sem sofrimento. São tantos os que desencarnam com sofrimento. Quando o tempo previsto para permanecerem neste mundo termina, retornam ao mundo espiritual e continuam suas experiências em outras localidades deste ou de outros mundos físicos. Não fique constrangida por se entristecer ao se separar de um ente querido. Isso acontece com quase todos em situações semelhantes. Enquanto o seu animal estiver na dimensão espiritual, existe a possibilidade de um reencontro, pois temos acesso àquela dimensão também durante o desdobramento do sono. Existe a possibilidade de visitarmos esses animais para obter notícias. Ainda que não os vejamos no mundo espiritual, é possível que retornem para nós em um novo corpo, para continuarem o aprendizado, a menos que sua jornada ao nosso lado já tenha findado. Neste caso, eles continuarão o aprendizado com outras pessoas em outras localidades. Deus reserva grande e imensa consolação. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, número 19. Porque esse aprendizado, ele sempre vai ser constante, né? Seja para nós, seja para os animais, para os vegetais, para os minerais, a gente está sempre nessa escala de aprendizagem, né? Então, vai depender da necessidade de cada um de nós, né? Da evolução, em que nível nós estamos. Aqui na Terra a gente sabe mais ou menos o nível que nós estamos, muito mais perto do primitivo do que... Estou procurando a Lola? Tô. Muito mais perto, está atrás do Claudinho. Muito mais perto do primitivo do que dos mundos mais evoluídos. E é interessante a gente pensar, né, que a gente sempre está falando da regeneração, mas quando a gente realmente, se a gente for para o planeta de regeneração, né, se a gente for ficar aqui ou se a gente for para um outro planeta de regeneração, a gente tem que pensar que a gente vai chegar num planeta de regeneração, mas a gente não vai chegar lá no top 10 já do planeta de regeneração, né? A gente vai chegar lá no começo. Igualzinho a gente chegou nas provas e expiações. Então aí tem que ir galgando, porque tem várias escalas dentro da regeneração, do mesmo jeito que tem dentro de expiações. E a gente tem que ir galgando por meio das reencarnações, seja dos animais, seja nossa, né? Essas conquistas para nossa evolução. E a gente é bem teimoso, então assim, demora porque a gente teima muito, a gente é muito recrudescido, né? Então a gente precisa avançar, deixar de teimar um pouco para poder avançar, trabalhar em prol do próximo, de nós, né? Mas ficar em casa a gente acha melhor, né? Vamos lá. 118. Não consigo esquecer minha cachorrinha que desencarnou recentemente. Choro constantemente e sofro muito. Eu a tinha como uma filha. Será que ela sofre também com essa separação? Lembrando que esse capítulo fala de animais e energias, né? Animais e energias. Olha que interessante. Por favor, Silene, repete essa pergunta. Não consigo esquecer minha cachorrinha que desencarnou recentemente.
Choro constantemente e sofro muito. Eu a tinha como uma filha. Será que ela sofre também com essa separação? De acordo com informações adquiridas dos nossos amigos espirituais, sabemos que os animais, mesmo desencarnados, sofrem a influência de nossos lamentos, pensamentos e desalento. Tanto quanto aconteceria se lamentássemos por um espírito humano, de algum parente ou algum amigo próximo. Sabemos, pelas pesquisas do cientista Rupert Sheldrake, que os animais se ligam a nós pelo pensamento, pois possuem a capacidade de telepatia. Esta capacidade não desaparece ao retornarem ao mundo espiritual. Quando retornam à espiritualidade, podem ser colocados imediatamente dentro dos processos preparatórios para reencarnar, mas, se estiverem ligados a nós mentalmente, captam os nossos pensamentos e sentimentos, e se perturbam e acabam por atrasar o processo reencarnatório que precisa ser momentaneamente suspenso. Enquanto persistirmos nessa ligação mental, não somente os atrasaremos no que se refere ao retorno para nós, no mundo físico, mas também os perturbaremos, pois sentem e sofrem com os nossos pensamentos decorrentes da separação, mesmo estando em estado de suspensão. É melhor que nós nos desliguemos deles e aguardemos o seu retorno. Aqui essas duas últimas perguntas, né, Bandeira, lembra muito o livro Evangelho dos Animais. Né? Porque quem não leu ainda o Evangelho dos Animais, é um livro muito bom. É um livro de Sandro Denise Calado, que foi ditado pela equipe espiritual da ASEAMA, Isso. Né, de São Paulo. Isso. E eles fizeram um livro maravilhoso, para resumir o livro, maravilhoso. É porque nesse livro tem a... Eu esqueci o nome da menina, da tutora da Fifi. Tô lembrando só da Lúcia e do Edson, eu esqueci. A sua personagem preferida é a Lúcia, né? Minha personagem é a Lúcia. Eu me vejo na Lúcia. Então, ela é a tutora, né, da Fifi, e a Fifi morre também repentinamente picada por um inseto. E aí ela fica justamente com essa dúvida, né, de para onde a Fifi vai, né? Amanda, isso mesmo. Então a Amanda fica com esse questionamento, né, para saber se a Fifi tinha espírito, para onde esse espírito vai, o que acontece depois que o animal desencarna. E ela procurando esses esclarecimentos com os confrades espíritas, ela acabou ficando muito chateada, porque eles falaram que não morreu, acabou, que ia para Alma Grupo, né? Então, é um livro muito bom, que a gente recomenda muito, né? Que quem puder adquirir e ler, vale a pena. E é todo embasado nas obras de Kardec, de Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, né? E tantos outros confrades, né? Que já nos deixaram tantos ensinamentos, né, Bandeira? Para vocês que são de Jataí, estão todos convidados a toda sexta-feira se reunirem a nós no nosso grupo de estudos, que acontece aqui no Centro Espírita Casa do Caminho, a partir das 18 horas pontualmente. Atualmente, a gente está estudando um livro de um livro de São Francisco, né? O irmão Francisco, irmão de Assis, e estamos estudando também, reestudando o Evangelho dos Animais. Estão todos convidados. Quem apareceu aqui, Silene, foi o tio Ito. Ó, eu te empresto o meu, a gente divide aqui. Tio Ito está falando assim: oi, gente, chegados agora. Ito de Brasília, avô do Mike, que está completando 14 anos hoje. Nosso Yorkshire mais lindo e amado do multiverso. Ito, obrigado pela sua presença, um prazer recebê-lo de volta. Estamos com saudade de vocês, tá? Deus abençoe o Mike, feliz aniversário, parabéns. 14 anos é um período muito bacana, né? Toda sexta-feira a gente faz orações por vocês, aí de Brasília, e para o Mike também, o Yorkshire mais lindo do universo, do multiverso. Obrigado, Ito. Enquanto a gente continua, eu vou dividindo aqui com você, Silene. Não, sem problema, Cláudio. Aqui a gente vai dividindo, aqui a gente vai compartilhando o pão. Tá tranquilo aqui, Claudinho.
A questão 119 do livro Qual é a sua dúvida para o tema espiritualidade dos animais? É a seguinte: eu sonhei com meu cachorro que morreu e ele estava todo sujo de terra. Minha mãe falou que era por causa da alma da terra. O que aconteceu com meu cachorro? Pergunta muito boa, né? Nós, na verdade, não sabemos qual era o raciocínio da pessoa que usou o termo alma da terra, mas cremos que não haja qualquer relação com a explicação para o sonho que você teve. Segundo encontramos em O Livro dos Espíritos, na pergunta 144, temos: o que se deve entender por alma do mundo? E a resposta: o princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Mas os que se servem dessas palavras frequentemente não se compreendem. O significado do vocábulo alma é tão amplo que cada um a interpreta de acordo com seus conceitos e fantasias. Teremos então, por vezes, atribuído uma alma à terra, mas isto se deve entender como o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem para o bem as ações de todos quando são ouvidos, e que são, de certa maneira, os lugares tenentes de Deus na terra. Quanto aos sonhos, podemos dizer que o nosso espírito se liberta durante o descanso do corpo físico, e nós voltamos em espírito ao mundo espiritual. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Então, vamos prestar mais atenção. Mas aí, Bandeira fala que é pelos sonhos, né? Quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdade do que no estado de vigília. Quer dizer, então a gente tem mais possibilidade de se libertar, de ir para esses encontros. Lembre-se do passado e algumas vezes prevê o futuro durante o sono. Adquire-se maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos deste mundo ou de outro. Como é o nosso espírito que se liberta, ao retornarmos e nos acoplarmos novamente ao corpo físico, nosso cérebro tenta passar algumas informações para o consciente e acaba por fazer interpretações firmadas em seus arquivos obtidos nesta vida encarnada. Interessante, né? Com isso, nós acabamos dando contornos fantasiosos às imagens que se formam. E o Espírito de verdade diz, abre aspas, muitas vezes apenas vos fica a lembrança da perturbação que o vosso espírito experimenta na sua partida ou no seu regresso, acrescida do que resulta do que fizestes ou do que vos preocupa quando despertos. A não ser assim, como explicaríeis os sonhos absurdos que tanto os sábios quanto os mais humildes e simples criaturas têm? Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Pusilânime é uma fraqueza moral, medrosa, né? Fraco. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando este então da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Livro dos Espíritos, pergunta 401. Quando a gente já falou isso aqui algumas vezes, né, Bandeira? Mas quando a gente vai deitar, é importante que a gente faça orações, né, solicitando aos espíritos que nos ajude a percorrer, né, quando a gente dormir, lugares importantes para o nosso desenvolvimento, né, estudo, trabalho, para que a gente realmente possa não, digamos, caminhar para lugares não tão bons, né? Porque a gente brinca muito lá no nosso estudo do Livro dos Espíritos, que às vezes a gente sai e vai dançar, né? Ao invés de estudar. Então, ao invés de estudar, vai fazer outras coisas. Então, a gente tem que pedir, fazer uma oração para que a gente possa realmente ir para lugares edificantes. Muitas vezes o espírito também pode, em razão
materialidade, ainda desse grosseiro, esse corpo grosseiro que a gente tem, muitas vezes fica do lado do corpo, ele não sai. Ele vai ficar ali, né? Mas a gente tem sempre que estar pedindo aos espíritos para nos auxiliarem a ir para as colônias, às vezes estudar, trabalhar, igual o Rancho Alegre. A gente vê muitos relatos do Rancho Alegre de espíritos que estão encarnados e que vão para lá, quando dormem, trabalharem, estudarem, trabalharem. Então é bem interessante. Então a gente pode pedir para ajudar os animais também, nesses momentos, né, que a gente dorme. E o nosso tempo acabou, Bandeira. Já. Gente, assunto bom, programa bom, tempo rápido, né? Impressionante. Muito obrigado a todos vocês, né? Nossa melhor companhia nessa noite de sexta-feira, onde a gente tem o privilégio desse reencontro e de encerrar mais um programa, né? Mais um podcast Ouvindo a Natureza. Neste momento, a gente convida todos vocês a se unirem a nós para um segundo momento deste programa, em que a gente oferece um passe em prol da natureza, em prol das pessoas, em prol dos animais. Então a gente convida todos vocês a se unirem a nós em energias, em bons pensamentos, para que a gente possa fazer da melhor maneira possível os melhores passes emanados desta casa. Deus Pai, fonte de luz, de bondade, de amor, misericórdia, nós te agradecemos o privilégio do reencontro e te pedimos encarecidamente que continue a nos orientar para que nós não te abandonemos. Sabemos que o Senhor nunca nos abandona. Somos nós que nos afastamos de vez em quando. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa os nossos afastamentos e ajuda, Senhor, com que consigamos nos corrigir a tempo de entender o teu amor, a tua misericórdia, a tua bondade e aprender os ensinamentos do nosso irmão maior, teu Filho Sagrado Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela vida que temos. Obrigado, Senhor, pela saúde, pelo trabalho, pelos desígnios, por tudo que vivemos. E obrigado, Senhor, por tudo aquilo que temos que viver, neste e em outros mundos. Obrigado aos mentores espirituais desta casa, São Francisco de Assis, São Vicente de Paula, que nos orientam junto da espiritualidade amiga a podermos buscar o esclarecimento, o entendimento e a evolução. Tão importante quanto entrarmos na casa espírita é que a espiritualidade entre em nossos corações e que possamos, em um terceiro momento, espargir, esparramar, distribuir todo esse aprendizado à nossa comunidade, às pessoas desse mundo. E num quarto momento, todo esse amor se unirá e nós teremos a oportunidade de construir um mundo melhor. Obrigado, Senhor, pelas presenças dessas pessoas que estão longe, que nos assistem pela tecnologia. Protege, Senhor, aquelas pessoas que não puderam vir ao estudo por um motivo ou por outro. Protege, Senhor, aquelas pessoas que estão em leitos, enfermas, doentes, aguardando cirurgias, aguardando tratamento, realizando tratamentos. Protege, Senhor, os animais errantes, os animais perdidos, os animais abandonados, os animais que se encontram em filas de abatedouros, em laboratórios de experimento. E protege também, Senhor, toda a natureza, rios, mares, lagos, florestas, biomas inteiros. Que o mundo inteiro possa se recuperar dessa crise climática tão intensa e tão devastadora que nós mesmos temos provocado. Neste momento, Senhor, pedimos encarecidamente em prol dessas criaturas que a Silene vai começar a fazer a leitura. Silene, por favor. Começar pedindo para todos, né, Bandeira, que estão aqui acompanhando, humanos, não humanos, os que estão pelas redes sociais também. E pedir para o Luke, que está internado, a Mia, Belinha, Babi, Boris, Princesinha, Xaninha, Joãozinho, os gatinhos que sumiram, a Nina, Babi, que está desaparecida, aquela cachorrinha idosa, né, que está desaparecida, a Aurora, Clara, Lion, Rebola, Biduto, Nico, Pretinha,
para os gatinhos de rua, que estão em situação de rua, né? Sushi, pipoca, riscado, mole, Matilda, que está prenha, Neném, que veio aqui, né, semana passada, Pretinha, Amor. Para todos os animais que estão com os nomes aqui no caderno, que a gente não vai conseguir ler todos, né, Bandeira? E também para todas as pessoas e os desencarnados também, que tem os nomes aqui nos livros da casa. A gente tem também a pequena Betina, a Cora, né, que está com câncer no pulmão, a Ritinha, a doguinha que foi atropelada e que está com a patinha, teve que amputar a patinha, Kiara, Vitória, a Bela. Pedi também para a Frida, Pisquila, Mike, Paçoca, Pluma, Floquinho, Magali, Pipoca, Tunico, Naninha, Tunico, Teca, Bisteca, Gordinha, Pandora, Paçoca, Branquinha, Shakira, Teca, Didi, Juraci, o Batata, Espírito, Cacau, Princesa, Logan, Maia, Estopinha, Catrina, Coquinho, Dona Moça, Lili, Cuzi, Aipinha, Naruto, Goan, Jax, Dolores, Willy, Bebel, Epifânia Garibalda, Boneca, Biju, Laica, Chiquinha, Xodó, Lola, Sherlock, Fifi, Pichula. E para todos que, como eu falei, que estão com os nomes aqui, né, que também possam receber, para todos os animais que estão em situação de rua, de abandono, sofrendo maus tratos, os que estão nos abatedouros, que estão nos confinamentos, nos laboratórios, e todos que estão doentes, doença que no plano material não tem cura, ou estão com famílias que não têm condição de fazer o tratamento, que todos possam receber do plano maior e dos laboratórios espirituais os remédios necessários à cura dos males de todos, sejam humanos, não humanos, males físicos e espirituais. Bandeira. Agradecer a presença de todos vocês, encarnados e encarnados, mas dos encarnados agradecer especialmente o retorno de um casal amigo, Magali, Luiz, obrigado por terem voltado, um prazer revê-los aqui na casa. E mandar um abraço também para o tio Ito. O tio Ito está falando assim: peço saúde ao Mike, pois sabemos que, sendo já um senhorzinho, devemos aproveitar ao máximo o nosso tempo com ele, mesmo ele apresentando uma boa saúde dentro do possível, pois já está com a visão e a audição diminuídos, né? A gente tem uma senhorinha dessa também em casa, Ito, 14 anos, a Pichula tem 14 anos, está surda, a gente fala, não ouve, está com catarata, mas o amor é tão grande, né? Tão bom ter ela perto. Agradecer a todos vocês pela presença maravilhosa e pedir que Deus os conduza em breve retorno aos seus lares, com segurança, com harmonia, que os lares estejam em paz, que vocês encontrem a saúde e o amor de Deus. Que todos tenham um fim de semana abençoado. Natalina Sganzelli Auxílio, a todos vocês, né, do mundo tecnológico que fazem a nossa companhia. Obrigado por participarem, né, tio Ito também. É muito bom quando a gente vê essa mensagem de vocês chegando, dando boa noite. Façam sempre assim, por favor. Tenham todos um fim de semana abençoado, uma próxima semana produtiva e que a gente possa ter o privilégio do nosso reencontro semanal na próxima sexta-feira em mais um podcast Ouvindo a Natureza, transmitidos pela Rai TV, TV Nave, Sintonia no Bem e Rádio Fraternidade. A todos vocês, excelente noite, paz e bem, fiquem com Deus e um forte abraço. Boa noite, Silene, boa noite, Cláudio, boa noite a todos vocês. Nós agradecemos a presença de todos que estão aqui conosco, né, na Casa do Caminho e também pelas redes sociais. Convidamos para que na próxima sexta-feira estejamos juntos em mais um programa Ouvindo a Natureza, transmitido pelas web rádios Sintonia no Bem, Fraternidade, Rai TV e TV Nave. Deus abençoe a todos, excelente final de semana, uma semana produtiva e até sexta-feira. A gente vai aí, tio Ito, em setembro, se Deus quiser. Final de setembro a gente deve ir a Brasília e vamos marcar para a gente nos conhecer, então, aí em Brasília. Um abraço para vocês, para o Mike e fiquem bem. Deus abençoe a todos, paz e bem. Ah, 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 ah.
papo das árvores no ar, cachorrinhos e gatos correndo sob o sol a brilhar. Falo com amor no coração, sem ferir nem magoar. No campo uma bela canção, a natureza a celebrar. Plantas crescem em cada esquina, verde no céu azul. Alimentação consciente é sina, proteção é nosso sul. Espíritos em paz, serenos, guiam-nos na direção. Jovens com sonhos plenos, trazendo a transformação. Meu pet na grama a brincar, flores ao redor, comida saudável a provar, em um mundo a preservar. Plantas crescem em cada esquina, verde no céu azul. Alimentação consciente é sina, proteção é nosso sul. Meu pet na grama